Você sabia que o engenheiro ou engenheira mecatrônica pode atuar na pesquisa e desenvolvimento? I make it look easy. Don't think you're ready for this. I don't play no game. Olá pessoal, eu sou a Nayalen e esse é o quarto vídeo da série sobre as áreas de atuação do engenheiro ou engenheira mecatrônica. No primeiro vídeo eu falei sobre a minha experiência com a engenharia mecatrônica e sobre a minha área de atuação, que é a engenharia de sistemas. No segundo vídeo, a gente conheceu o engenheiro Diego Carvalho, que atua na engenharia de software. No terceiro vídeo, nós conhecemos a engenheira mecatrônica Mayara, que trabalha com gestão de projetos. E hoje, nós vamos conhecer o engenheiro mecatrônico Heitor Savino, que trabalha como professor e pesquisador na Universidade Federal do Alagoas. Vamos conhecer o Heitor? Eu fiz vestibular para 2 cursos quando eu estava terminando a graduação. O que eu queria muito fazer era física. Na verdade, eu queria ser um inventor, cientista, não sei o que era. E aí eu passei em física na Universidade Federal e passei para engenharia, que é toda a engenharia, né, como a gente tem na UEA. E entrei nos 2 cursos, comecei o primeiro período e foi mais comparando a universidade, a estrutura da universidade, que me convenceu a ficar na UEA. Então, pensando numa carreira de inovação, de uma carreira que você tem uma visão mais geral, mais conectando tudo, e pensando na formação em robótica, foi quando eu decidi fazer engenharia mecatrônica. A gente começou, antes de ser o estágio obrigatório, eu acho, o grupo de robótica que tinha comigo, o Diego, o Elosman, os colegas e tal, e junto com o professor Marivan, que a gente fazia os projetos lá de automação com a indústria. Então, o que a gente fazia de robótica era meio que um incentivo pessoal, de participar das competições de robótica, de viajar para esses eventos de estudante de engenharia. O que eu entrei com estágio depois foi na PowerTech, que essa é uma coisa legal de engenharia mecatrônica, né? Você vai para um monte de caminho diferente. Uhum. Então, saí de automação, que a gente tinha no laboratório da universidade, fui para uma parte de motor a diesel, gerador de eletricidade ali com motor a diesel. E aí, depois da PowerTech, eu fui para um laboratório de inovação. Aí eu saí dessa parte de mecânica e entrei na parte já de sistema embarcado, praticamente. Aí, TV digital, sistema embarcado, programação. E eles me ofereceram de seguir ali com uma bolsa de mestrado. Só que aí, então, o que aconteceu? Eu passei no mestrado na UFAM, na engenharia elétrica, e quem me pagava era o laboratório que eu estava fazendo estágio até o final da graduação. Então, juntou as duas coisas. Eu tinha um trabalho, tinha um mestrado, estava trabalhando num centro de inovação, e na época eu trabalhei com muita coisa de comunicação, com essa parte de TV digital. A gente abria a camada de transporte da TV digital, daquele sinal, tirava, extraía alguns vídeos, incluía outros e tentava melhorar a qualidade desses pacotes, uma referência que tem para sincronização do vídeo. Robótica, nessa parte de controle, é uma carreira que exigia muita formação, né? Então eu queria seguir, eu queria falar, não, eu vou voltar para fazer meu doutorado em robótica, que eu quero continuar minha formação, quero ser um cara que conhece, que inova, pesquisa, tudo isso. Então, eu fui para Belo Horizonte conversar com os professores de lá. Então, eu bati na porta de uns professores ali do departamento de engenharia elétrica, falei o que eu estava trabalhando, perguntei o que eles trabalhavam, e teve um professor que juntou mais ou menos as duas coisas que ele fazia e que eu já estava fazendo, que foi fazer robótica cooperativa. Ele trabalhava com robótica, e eu estava saindo do mestrado em que eu falava de falha de comunicação, de enlace de comunicação entre vários servidores, broadcast de TV e tal. E aí ele falou, vamos aproveitar essa parte de falha de comunicação, todo esse atraso de comunicação, e aí a gente analisa qual que é o efeito do atraso de comunicação quando você tem um conjunto de robôs funcionando. E aí juntou esse professor, que era de robótica, um outro professor de controle robusto, para fazer análise de controle, síntese de controlador com sistemas de atraso, um atraso no tempo. E aí eu comecei o doutorado na UFMG, saí do laboratório, assim que terminou o mestrado, e fui continuar minha formação. Eu fui para o MIT passar um ano,
dentro do laboratório, interagindo com o pessoal que trabalhava com inteligência, também alocação de tarefa para multiagente. Uma das coisas essenciais que se relacionava com o meu trabalho era o robô analisar o movimento humano e predizer a trajetória que esse humano estava fazendo. O meu trabalho foi mais na programação do robô. A gente chegou, tinha um robô que não estava funcionando, então eu botei para funcionar. Aquela coisa brasileira que chega a mão na massa, quer resolver. Levei bronca porque eu quis resolver o robô em vez de mandar comprar a peça. Então foi uma cultura assim que eu tive que aprender na época de esquece que no Brasil a gente não consegue comprar as coisas tão fácil dentro da universidade. Então foi bem legal essa parte de colocar a mão na massa, o que eu tinha desenvolvendo na parte teórica na UFMG, lá no laboratório na MIT eu coloquei em prática. Eu voltei para o Brasil, né? E aí eu tive mais 6 meses, que foi o tempo que eu tive para escrever minha tese e defender. E aí quando eu voltei, eu queria ir para a indústria, assim. Eu falei, não, peraí, eu estou me formando, eu vou para a indústria, eu sei que eu posso contribuir muito, eu sei que dá para ligar esses dois, e de cara eu não queria entrar para ser professor. Eu queria algum emprego numa empresa de inovação, alguma coisa de tecnologia. Eu quis fazer essa mesma coisa que a gente fazia nos Estados Unidos, né, imaginando esse mesmo cenário, mas no Brasil não dá, no Brasil era meio diferente. Então, eu até cheguei a entrar como professor substituto em Divinópolis, mas cheguei só a terminar o semestre e depois falei, não, peraí, eu vou segurar um pouco mais que eu ainda vou esperar um pouco. Professor substituto ainda não é isso que eu quero. E aí eu comecei um pós-doc na UFMG ainda. Mas foi o momento em que apareceu um concurso para cá, para Maceió, e a vaga já era para robótica. Então, robótica, controle. Então, eu vim, fiz concurso, quando fui aprovado é que eu saí da UFMG. Eu vim para cá, para começar o laboratório de robótica aqui da UFAL. Então, o curso é Engenharia da Computação. A gente tinha alguns equipamentos, mas faltava muito professor ainda. Os projetos que eu tenho, que é o Universal do CNPq, manipulação envolvendo o humano-robô, em que eu pego essa estratégia do grupo do MIT que analisa a trajetória do humano e estou incluindo isso num controle preditivo. Tem também os projetos de inovação dentro do Instituto. Então, a gente tinha alguns projetos de automação, alguns projetos que envolviam robótica também. Então, o Instituto ele tem um ambiente de inovação também que dá para você fazer parte, mas o mais difícil foi começar esse start de uma cultura entre os alunos de robótica. O bom é que robótica é um tema muito chamativo, né? Sempre foi muito fácil, não fácil assim, mas os alunos mesmos, eles já procuravam para se engajar nesse entorno. Para você ter ideia, por exemplo, na robótica, na E3E de robótica e automação, os alunos me chamaram para começar aquele capítulo estudantil de robótica, da I3E. E aí, depois disso, teve o projeto que eu fui para a França, né, que era para manipulação cooperativa, utilizando 2 robôs heterogêneos para atividades de construção e montagem em ambiente lunar. Então, esse é um dos projetos que é financiado pela Comissão Europeia na parte de pesquisa espacial, de robótica espacial. Você pode dividir duas linhas em robótica espacial, que faz robótica um pouco ali orbital, né, com mais satélite, essas coisas. Um acoplamento, uma ligação de uma nave com outra, quando você tem estação espacial. Ou você tem também a robótica planetária. E era essa parte que a gente entrava, só não era um planeta de fato, mas era a Lua ali, né? Então, esse foi um projeto que envolvia várias instituições na Europa. A gente tinha laboratório na Alemanha, tinha laboratório na Inglaterra, na Espanha, na Polônia, e tinha gente também ali na França, né? Eu fui na parte desse laboratório francês, do CNRS, que é o LAS, fica em Toulouse, e o meu trabalho era fazer o controle do braço robótico, considerando essa cooperação, essa interação que vai ter um robô com o outro quando os dois estão carregando uma carga. Quando eu voltei para cá, na verdade, quando eu estava prestes a voltar, teve o incidente que teve vazamento de óleo aqui na costa do Brasil e atingiu as praias, né?
E um dos colegas, na verdade, o que supervisionava o meu trabalho diretamente lá na França, ele trabalha com percepção. E aí, quando começou esse problema, eu conversei com ele. Eu disse, bom, a gente tem um problema no Brasil, estou escrevendo uma proposta aqui que é utilizando robô para monitoramento marítimo. E aí eu acho que seria muito legal que você se envolvesse, que você participasse, já que você tem um conhecimento com esse... Ele tinha aplicado o drone para rastrear a nuvem, para você ter ideia. Então eu juntei, em vez de rastrear a nuvem, vamos rastrear óleo no mar. E aí juntou a parte de, em vez de utilizar um drone só para rastrear o óleo, a gente fez um conjunto de veículos aéreos, de drones, comunicando também com veículos aquáticos. E foi legal que justo veio um edital da CAPES, um edital emergencial, assim, você tem 2 semanas para propor alguma coisa. E eu já estava com tudo pronto, tudo escrito. Então, era uma proposta de fazer uma pesquisa relacionada com a região de Alagoas, fortalecendo a interação tanto dentro da instituição como regional, e também trazendo um pesquisador de fora, que o Simão deve vir no final do ano para participar da defesa do nosso aluno de mestrado. Quando a gente está na faculdade, a gente às vezes pensa o que eu vou fazer no futuro, e você está ali justamente pensando no futuro, né? E aí, o que eu posso dizer, eu sempre falo, não fica só com o conhecimento que está dentro da universidade. Busca certificação, faz curso de fora. Hoje em dia é muito importante, como a Nayara está fazendo essa divulgação, às vezes tem umas redes profissionais que você pode divulgar o seu trabalho. Isso conta muito na hora de uma seleção de emprego, você mostrar o que você sabe fazer e alguém ver um vídeo disso funcionando é muito legal também. Então, a gente não é acostumado no Brasil a trabalhar com isso, mas a comunicação científica é importante. Você tem que pegar as suas rédeas e ser responsável pela sua formação acadêmica. Não espere que a universidade e os professores vão lhe entregar tudo. Sobre o que me inspira, o que poderia me inspirar, eu lia muito livro de física, sabe? Tem um livro que eu li muito, era o Arco-Íris de Feynman. O Feynman era meu ídolo, mas ele é físico, por isso que eu queria fazer física. Mas o que eu não entendia na época é que eu gostava de inovação, de um ambiente inovador, um ambiente arrojado e tal. O Arco-Íris de Feynman, ele coloca justamente o cientista, o pesquisador, como um investigador, que fica com aquela curiosidade o tempo todo, atiçando, se perguntando, entendeu? Se perguntar, se questionar, isso é muito importante para quem vai para uma carreira acadêmica também. É muito legal essa coisa. E além disso, eu nunca achei que os passos de alguém seriam os passos que eu deveria tomar, porque isso pode ser muito frustrante. Eu nunca coloquei meus orientadores como um exemplo a seguir, nunca coloquei o Feynman como um exemplo a seguir. O Feynman teve a carreira dele, ele seguiu as oportunidades que apareceram para ele. Então, nesse quesito, não tenha medo de arriscar, de pegar uma oportunidade. As coisas podem aparecer ou você tem que procurar e na hora, no momento certo, elas aparecem. E aproveita, enquanto você é aluno, então, que você tem esse tempo para fazer pesquisa, para estudar, para se capacitar, aproveita esse tempo para se capacitar e bola para frente. A vida reserva para a gente aquilo que a gente corre, luta, se arrisca, se esforça, e também com aquele pouco de sorte que acontece, que você está no tempo certo, no lugar certo, tudo se arruma. E, cara, você já vem com Feynman aí, né? Do nada, assim, o cara já vem criança lendo Feynman. Quando que... Mas Nayala, alfabetizado lendo Feynman. Quando eu estava no terceiro ano, na verdade, primeiro ano do ensino médio, eu comecei a participar de Olimpíada de Física. E aí, no final do primeiro ano, tipo, eu estudava em escola pública. E a gente se destacou entre as escolas públicas do Amazonas. E com isso, a gente começou a ir todo final de semana, a partir do segundo ano do ensino médio, para o UFAM. E aí a gente tinha aula de física no projeto lá da Casa da Física, do professor Zé Pedro, lá em Manaus. E aí a gente tinha aula de filosofia, pô. A gente tinha aula de filosofia, de física, a gente estudava bastante, várias coisas além do nosso currículo, cálculo. Eu já entrei na faculdade sabendo cálculo 1, 2, 3, pelo menos. Então,
No segundo ano, eu já entrei para a segunda etapa da Olimpíada de Física. No terceiro ano, eu fui para a etapa nacional e ganhei uma medalha de bronze, pelo menos, mas ganhei uma medalhinha. Foi, foi bem legal ver que a universidade criou um programa que pegou a gente de escola pública. Isso com certeza mudou a minha carreira, as oportunidades que eu tinha de ingressar em alguma coisa, mas aí nessa época que eu comecei a conhecer o Feynman, que em vez de estudar nos livros de física ou de ciências, né, o que a gente tinha no ensino médio, eu já estudava física com um livro do ensino superior. Eu era conhecido lá na faculdade pela história da fórmula de Bhaskara. Lembra Nossa senhora, eu lembro dessa história, pelo amor de Deus. Vai, conta aí. O, como eu falei, eu tinha estudado um pouco de cálculo já na faculdade, antes de entrar na faculdade, então, derivada integral, eu já sabia, eu tinha que praticar muito mais e aplicar muito mais, lógico, mas o conceito, a fundamentação, eu já conhecia. E aí a gente estava naquela parte de equação diferencial, e equação diferencial realmente é um negócio muito, muito louco quando você está explicando isso, porque eu já dei aula de cálculo, equação diferencial ali, como é que a gente resolvia as equações diferenciais ordinárias. E tem coisa que, por exemplo, quando a gente coloca aquele t multiplicando um termo quando é a mesma solução, né? Então, dá duas constantes iguais, você coloca um tzinho para multiplicar o termo, só para diferenciar, para não ficar igual os dois termos. E aí eu perguntei, professor, por que está multiplicando por t? Né? Aí ele, não, isso aqui, ele estava justamente nessa sequência, não é culpa dele, era o conteúdo programático, vem nessa sequência e realmente não dá para explicar naquele ponto. E aí ele respondeu que ele não tinha como explicar aquilo naquele momento, mas que era aí que ele errou, que ele usou as palavras erradas. Ele disse, eu não vou lhe explicar porque é uma coisa que você não vai conseguir entender. Aí todo mundo já, não, peraí. Aí eu falei, como assim, professor? Aí ele, não, porque, por exemplo, a gente é muito... Eu não sei se ele falou isso, pode ser na minha cabeça, né? O que a gente vê é muito limitado, mas, por exemplo, os gregos, naquela época, antes de Cristo, eles já sabiam deduzir a equação de Bhaskara para solucionar uma equação de segundo grau. E aí, mas, por exemplo, nem isso aqui você conseguiria entender. Aí eu, não. Aí eu, na minha leve sabedoria que eu tinha, só me calei, mas eu peguei um papelzinho e deduzi a equação de Bhaskara, e pelo menos para os meus colegas eu mostrei a dedução da equação de Bhaskara e lavei minha barra. E depois tirei 9,5 nas provas desse professor, porque ele não queria dar 10 também, mas enfim, foi... Bom, gente, então essa foi a minha entrevista com o Heitor. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!